para o nosso papo e também para poder fazer uma pergunta para você, Ananda. Obrigada, Débora. Gilvan, boa tarde. Obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez na BMC News. Tem um dado que saiu que nos primeiros 9 meses da pandemia, a B3 teve um aumento de 21,7% no número de investidores acima de 56 anos. Segundo os dados da própria Bolsa de Valores da B3, de dezembro, os investidores na faixa etária de 56 a 65 anos são responsáveis por 20,6% do volume financeiro negociado, ou seja, 93,2 bilhões, de reais. Já os investidores com mais de 66 anos possuem 153,2 bilhões de reais investidos. Você acha que isso tudo é por causa do cenário dos juros historicamente baixos, que se intensificou, nessa pandemia de Covid-19 e que acabou levando a uma forte migração dessas pessoas para a Bolsa? Você acha que tem relação com isso? Oi, Ananda. Primeiro, um prazer te rever, te cumprimentar. Tem uma relação direta, assim. Em 2002, a taxa de juros no Brasil era de 24%, depois foi para 22%, e aí, ao longo dos anos, o Brasil foi tornando-se mais eficiente, entendendo que ter a taxa Selic em 2 dígitos aumentava o seu endividamento, porque os títulos públicos ficam ali atrelados a essa taxa média do mercado, que é a taxa Selic. Então, como o Paulo Guedes disse anteriormente, o Brasil era um país de rentista. Se você tivesse R$1 milhão, ao longo do tempo você ia ter retorno de 2 dígitos. Então, o brasileiro, ele parava de trabalhar em média aos 55 anos, 65 anos, ele tinha ali um grande poder aquisitivo e ele vivia de renda. Mas a partir do momento que a taxa Selic entra para um dígito de 2% ao ano, e em alguns momentos tendo rentabilidade negativa, e isso acontece muito porque nós tínhamos ali uma cultura de poupança, nós precisamos pensar que nós temos R$1 trilhão na poupança, esse R$1 trilhão na poupança tem uma rentabilidade de 1,5 ao ano. Então, essa pessoa que acumulou recursos ao longo do tempo, vivendo de altas taxas de rentabilidade, ele se encarou ali, ele presenciou uma encruzilhada. Ou eu fico com um retorno de 1,5 ao ano, ou eu vou tentar buscar ativos de risco. Ele basicamente migrou para os ativos de risco. O cuidado que a gente até aproveita e parabeniza o trabalho da BMC News aqui, é que ele faça isso de maneira consciente, que ele fuja das pirâmides financeiras, que ele fuja das facilidades de curto prazo, que ele entenda que existe um processo de tomada de decisão e que operações de curtíssimo prazo envolvem muito risco e não colocar todo o seu patrimônio em risco. Então, é importante isso para a B3, porque no passado, a renda média dos novos investidores que chegaram aí na B3, mais de 1 milhão de pessoas, era de R$6 mil. Então, quem tem ali uma poupança de longo prazo acumulada, está trazendo mais recursos, estimulando cada vez mais novos IPOs, novas empresas surgindo, novos segmentos econômicos. Então, isso pode ser um processo importante. A grande pergunta é, e se a Selic aumentar, por exemplo, para 2 dígitos, chegar, por exemplo, a 12% novamente? Esses investidores continuarão com seus investimentos no mercado de ações ou migrarão? Essa é a pergunta que nós não queremos presenciar, porque 2 dígitos da Selic aumenta o nosso endividamento, que já está bastante alto. Já que você está falando aí sobre Selic, hoje pela manhã a gente conversou aqui com o Luciano Sobral, Gilvan, ele que é da ANEEL Investimentos, ele comentou um pouco sobre a Selic, ele falou...